Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Veio todo mundo saber como é que abre o relacionamento, né? Pessoal, obrigado pela presença de todos. Queria começar fazendo uma pergunta geral aqui para a mesa. Temos especialistas de diversas áreas, vai ser um papo bem maneiro. Gente, relacionamento aberto, poligamia, não monogamia, como é que a gente pode começar essa conversa usando os termos corretos? Assim, o que são sinônimos, o que são coisas uma dentro da outra? Como é que a gente pode navegar da maneira correta? Assim? Posso começar? Por favor. Bom, eu sou o biólogo da mesa, então eu vou ser aquele que está mais longe, né? Está dando aquele ponto de vista mais abrangente. Em biologia, quando a gente fala de monogamia, a gente não está falando que os animais estão formando pares para a vida toda e muito menos que tenha exclusividade sexual. Então tem, geralmente na biologia, a monogamia ela é definida por vida junto, pode ter ou não vínculo entre o par, né? Mas o par vai ficar junto pelo menos uma estação de acasalamento. Aí que tá. Não é para a vida inteira, não é uma coisa mais típico das sociedades religiosas e tal. Quando a gente está falando de biologia, é um negócio muito mais solto. E os estudos têm mostrado que as espécies, muitos de aves, né, que a maioria são monogâmicas, mostraram que, desde a década de 90, que os filhotes não são necessariamente daquele pai. Então, a monogamia quebrou o termo, então virou monogamia genética, que é quando tem 100% de certeza nos filhos, né? E a monogamia social, que é a mais geral e encontrada em mais espécies. Claro que mamífero, nós estamos falando de 3 a 5% dos mamíferos, só com monogamia social. Né? Já os primatas têm lá seus 30% de espécies socialmente monogâmicas, então a gente já está muito mais perto de uma... E os seres humanos, mais ainda, né? A gente é perto dos nossos parentes mais próximos, chimpanzé, orangotango, gorila, né? A gente é um dos mais monogâmicos deles. Então, deixar bem claro que, em biologia, a monogamia passa longe da exclusividade sexual e, muito menos, 100% dos filhos do mesmo pai. Boa tarde, gente. Bem, eu sou sociólogo, né, e antropólogo. Tenho desenvolvido pesquisas há 10 anos sobre casamentos e relações conjugais, tanto no Brasil quanto no contexto da África subsaariana. E eu fiz uma pesquisa, né, uma publicação no ano retrasado, mais especificamente, foi o primeiro estudo sobre negritude e não monogamia, ou seja, como pessoas negras estavam, né, pondo em prática as relações não monogâmicas. E, nesse contexto, eu comecei a perceber que há várias dissidências, né, estratégicas, diria, em relação ao como a não monogamia tem sido pensada no Brasil. Então, por exemplo, quando nós falamos de não monogamia, a princípio, é justamente a quebra da ideia de exclusividade afetivo-sexual mutuamente consentida, que foi algo, na realidade, elaborado, segundo sociólogos e historiadores, a partir do final do século XVIII, sobretudo com a consolidação do Estado burguês. Então, você tem aí, portanto, né, a reivindicação do amor romântico no interior da monogamia, que é algo humanamente novo, digamos assim, porque a monogamia existia anteriormente à modernidade europeia, porém, né, o amor romântico é uma invenção que procura justamente conduzir ou conciliar aquilo que nós entendemos como erótico, né, casamento e sexualidade, e essas coisas seriam correlacionadas, portanto, direcionadas dentro de um casal. Então, a sexualidade ou o desenvolvimento dessa sexualidade fica restrita, portanto, ao casal. E aí nós observamos, sobretudo no final do último século, que alguns grupos começam a contestar essa ideia de família nuclear burguesa e começam a direcionar crítica, dizendo que essa família é reprodutora de inúmeras desigualdades e opressões, né, fazendo com que algumas coisas não façam sentido em si próprio, como, por exemplo, a própria ideia de fidelidade. Então, a fidelidade seria algo constitutivo da dinâmica de exclusividade afetivo-sexual mutuamente consentida, só que vários estudos começam a apontar que a traição, digamos assim, que na realidade faria parte ou seria constitutiva da própria monogamia.
que sem a traição, a monogamia ela não poderia ser possível de ser produzida, por exemplo. E aí algumas dessas críticas começam a ser direcionadas, e no Brasil mais especificamente, nós vamos verificar uma, digamos, constelação de grupos, tá? Inclusive grupos políticos intelectualizados, que vão falar ou denominar certas práticas daquilo que seria o não monogamia. Então, você vai ter o surgimento de certos grupos particularizados e mais singularizados, como, por exemplo, relações livres, né, que reivindica a ideia de amor livre, que é algo brasileiro, inclusive. Você tem o poliamor, né, você tem a prática de swing, você tem relacionamento aberto, hoje a anarquia relacional, que é um tanto reivindicada. Só que, no primeiro momento, na primeira década, né, deste século, você via essas categorias sendo reivindicadas de forma muito particularizada. Então, por exemplo, você tinha uma discordância em relação do poliamor com o amor livre quando comparado, né, ao relacionamento aberto e o swing. Por quê? Qual era a crítica direcionada às pessoas que colocavam em prática relacionamento aberto e swing? Primeiro, porque entendia que era uma forma, na realidade, de dividir amor de um lado e sexo de outro, né? Então, essas duas coisas caminhariam, digamos assim, separadas umas das outras. E aí, nesse sentido, qual é a crítica, né? Pessoas que não fazem parte do núcleo do casal, né, aquilo que não é casal, elas orbitam e elas ficam de fora, porque, né, há uma lógica ainda inerente de casal. Então, assim, se eu tenho um relacionamento contigo, eu determino com você o seguinte: as outras pessoas a gente não pode se apaixonar, é só sexo. Então, havia uma crítica nesse sentido. Então, peraí, como que você determina, como é que você sugere que não poderia ser desenvolvido um amor pelo o terceiro elemento, né, que, na realidade, na maioria das vezes, acontece. Então, isso é também um grande mito, é uma divisão muito cartesiana, enfim. E aí, a crítica que o poliamor, né, e as pessoas que praticavam amores livres direcionam, né, aos swingers e a galera do RA, do relacionamento aberto, vem muito nesse sentido, nessa divisão, e, sobretudo, né, no fato de nuclearizar o casal ser uma entidade, né? E as outras pessoas que não estivessem dentro desse projeto de casal acabariam, portanto, sendo colocadas de fora e aí abrindo mão dela, enfim, e reproduzindo certas violências. Já entre o amor livre e os poliamorosos, havia uma dissidência mais significativa, que era um debate de cada. E aí, por que isso ocorre, né? Ocorre justamente porque uma diversidade de grupos começam a se identificar com a não monogamia, e a diversidade de grupos são o quê, gente? Corpos dissidentes. Pessoas trans, né, pessoas gordas, pessoas negras, mulheres, que começam a reivindicar a não monogamia como uma crítica contundente ao patriarcado, como uma crítica contundente a uma estrutura que reproduz uma desigualdade, sobretudo em termos de pensar a família, né, no nosso contexto, e dizem o seguinte: olha, é melhor a gente reivindicar a categoria não monogamia, por quê? Porque ela permite um trânsito maior entre as diferentes modalidades de não monogamia. E aí eu não preciso ficar criando reservas de explicação, né, para que as pessoas me julguem, me condenem menos aqui e menos ali. Eu acho que eu posso, no início da minha trajetória não monogâmica, ter um relacionamento aberto. Depois que eu estiver tranquila, estiver bem, eu posso desenvolver um outro formato. E assim a gente vai caminhando de acordo com as nossas necessidades. Então, a não monogamia ela começa a ser reivindicada enquanto categoria. Por quê? Porque ela está no devir, aberta ao futuro, permite trânsito entre as diferentes modalidades relacionais. E ela é reivindicada também enquanto categoria porque possibilita aquilo que as pessoas estão denominando de descolonização dos afetos. Quer dizer, vamos falar sobre não monogamia como não modelo, aberto ao futuro, e construí-la de acordo com as nossas necessidades? Sim. Mas vamos levar em conta também que há vários sistemas de opressão que atravessam, né, vários marcadores sociais da diferença, que atravessam a prática relacional da não monogamia. Isso tem que ser levado em conta, porque senão a gente despolitiza. E aí a galera fala assim: então é necessário falar de descolonizar os afetos. O que seria esse descolonizar os afetos? Seria não reivindicar essas categorias importadas do contexto euro-americano, por exemplo. Poliamor, swing, não. Falar sobre não monogamia é levar em conta, inclusive, as necessidades materiais das pessoas que estão aqui no Brasil e aquilo que as atravessa e as constitui. Ótimo. Boa tarde. Queria começar minha fala só dizendo que eu até brinquei quando a gente estava se comunicando, né, antes da mesa, que eu estou aqui, apesar de ser historiadora e antropóloga, eu estou aqui como uma pessoa, uma mulher, uma mãe, né? E eu venho aqui trazer um pouco assim mais da minha experiência mesmo, assim, né?
como uma pessoa que vive, como uma pessoa agora eu estou meio parada, mas que já produziu conteúdo sobre isso também, mas muito um conteúdo de acordo com as minhas vivências e, mais recentemente, como mediadora, né, de grupos, né? Eu sou, como vocês podem ver, eu sou do interior de São Paulo, mas eu já faz 10 anos que eu moro em Natal. Então, a gente tem um grupo lá. E, bom, quando eu comecei falando um pouco dessas categorias, né, quando eu comecei a minha trajetória na não monogamia, realmente não se encontrava conteúdo sobre isso dito como não monogamia. Então, eu comecei por onde? Pelo anarquismo, né, que era ligado, por exemplo, essa galera das relações livres vinha, né, desse pensamento libertário, dos grupos libertários, anarquistas. E o conteúdo que se tinha no Brasil, em português, né, traduzido e produzido mesmo pelos brasileiros, era nesse contexto, né? Você achava assim blogs, né, do pessoal das relações livres. Dentro dos blogs anarquistas e libertários tinha, né, esses textos, textos antigos, né, da Emma Goldman e tal, esses textos dos anarquistas lá, anos 20 e tal, falando sobre amor livre, né? Então era muito dentro desse universo, né? E tinha muito pouca produção, na verdade, sobre isso. Isso eu estou falando de 2011, mais ou menos. No Brasil tinha pouca produção e não se falava muito o termo não monogamia mesmo. Era mais assim, fulano tem um relacionamento aberto e ficava assim, né? E aí, com o tempo, realmente eu fui vendo assim esse crescimento, né? E quando as pessoas começaram a falar mais de não monogamia, achei interessante assim, de pensar que a não monogamia é um termo guarda-chuva, né? Ele vai dentro dele cabe tudo isso, né? Que o Juan estava dizendo. E é importante a gente diferenciar, né, dessa questão da poligamia, porque muitas vezes na internet a galera fala muita besteira, assim, né, no geral. E aí sempre tem assim alguém falando, isso aqui é poligâmicos e tal. E aí a gente tive que explicar umas 150 vezes que poligamia não tem nada a ver, né, com não monogamia. Poligamia é um sistema tão opressor aí, né, quanto a monogamia, só que ele é constituído de mais pessoas. Então é como se fosse, né, e muito centrado na figura masculina, né? Então ele é um reforço desse patriarcado, desse homem que vai ter acesso a várias mulheres e esses múltiplos casamentos, né? E que elas não têm esse acesso. E então vira e mexe eu tenho que desfazer esses mal-entendidos assim, né, das pessoas. E eu acho interessante também que a produção, quando o Rô fala assim, né, que quando começou mais a falar sobre não monogamia, foi porque os corpos dissidentes estavam acessando, né, querendo pensar isso, querendo fazer uma teoria também, né, sobre isso, por que não? Eu percebo que a maioria das pessoas que eu conheci produzindo conteúdo eram mulheres ou pessoas trans ou homens gays, né, homens cis, porém gays. E isso eu acho que ajudou bastante, assim, no geral, a produção, assim, o levantar desse debate no Brasil foi muito bom porque ele foi encabeçado por essas pessoas, né? E isso tira um pouco da ideia de que se tem muitas vezes que não monogamia foi feita para o homem se beneficiar, para o homem cis hétero se beneficiar, né? E eu falo, gente, não, então você não está vendo quem que está produzindo sobre isso, né? Só para terminar minha fala, quando eu comecei a escrever sobre a minha vivência, eu comecei a escrever quando eu estava grávida, né? Durante a gestação. E o primeiro lugar que eu escrevi era uma revista no Medium, né? Essas revistas virtuais, que chamava Sororidade Não Mono. Então, ela era só de mulheres. Tinha várias e várias escritoras que estavam ali produzindo conteúdo sobre isso. E foi muito bom assim ver que a maioria da galera que estava falando, que estava lendo sobre isso, eram mulheres, né? Então, de pensar assim que era uma pauta mesmo muito mais nossa, né? Bom, eu estou aqui, todo mundo deve estar perguntando quem está fazendo publicitário nessa mesa, né? E quando eu recebi o convite da Laís, eu questionei a mesma coisa e depois eu falei sim, porque eu achei legal. Mas eu acho que você trouxe um ponto que é exatamente onde nós publicitários, nos encontramos. A monogamia é um sistema é opressor,
e nós alimentamos esse sistema, porque nós somos publicitários, a gente perpetua muita coisa. Então, a gente perpetua os relacionamentos que são mais aceitáveis na sociedade, a gente perpetua que as normas sejam desse jeito, e como trouxe muito bem aqui, essa opressão ela gera violência. Então, a primeira parte, acho que da gente, como publicitário, tem que ter consciência do nosso papel dentro deste lugar e alternativas para a gente poder evoluir, porque supostamente a propaganda deveria refletir um comportamento da sociedade. A gente está vendo agora que não é bem assim. A gente está ainda fazendo reparação histórica de tudo que a gente fez de errado no passado, né? A gente está tentando agora repor, né? E aí estava contando que eu li agora uma escritora, que é a Vassalo, a Brigitte Vassalo, que é uma catalã, que é incrível, uma mulher lésbica, ativista, que ela fala o desafio poliamoroso, e ela coloca uma coisa que é muito pertinente para a gente, para nós publicitários aqui. O fato de você colocar outros sistemas na pauta não pode significar uma agressão, porque o sistema ele nega outras coisas, né? O sistema ele nega outras formas de você atuar, de criar comportamento, mas temos muitas alternativas aí, porque de fato a gente perpetua isso. Então a gente também pode abrir brechas, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, sobre o mercado mesmo. Algumas iniciativas já estão sendo feitas, muito primárias ainda, mas se a gente perpetua um sistema, a gente pode dar à luz a outros para você colocar a pauta na mesa sem essa pauta negar a outra, né? Eu acho que o grande problema é esse, né? Quando você fala do relacionamento poliamoroso, você pode, sei lá, expor isso através de uma ideia, né, de alguma coisa, né, de algum contexto. Isso é sempre uma agressão. Mas eu sou feliz. Eu não suporto ver a pessoa que eu amo com outra pessoa. Então, ela é sempre colocada nesse lugar. Exatamente, eu não conseguiria. Consegue. Então, tenta, é legal. E aí, mas eu acho que essa possibilidade, a propaganda ela tem também de mostrar outros cenários, né? Eu acho que a gente entender nosso papel social, acho que fala muito pouco que a propaganda tem um papel social, sim, porque ela tem um papel, obviamente, ela é o centro do capitalismo, a gente sabe disso, a gente vive na sociedade capitalista, a gente alimenta ela. Mas, ao mesmo tempo, a forma com que você passa recado, você pode agregar outras coisas, né? Você pode agregar pensamentos novos, porque hoje a gente tem mais contato, você pode chegar em nicho, você pode chegar em pessoas específicas, você pode chegar com grupos que têm mais afinidade para ouvir isso, né? Você não precisa falar isso numa campanha de telefonia logo de cara, que talvez ainda não, esse assunto ele não está. Às vezes eu falo, não me levem a mal, tá? Mas às vezes eu falo que a propaganda funciona igual a Zara, assim. Quando chega na Zara, todo mundo já consumiu, já ficou grande, já entrou naquela coisa de massa, né? Então, o que a propaganda faz? Depois que passou, entrou na novela, a propaganda ela começa a usar aquele recurso, né? Mas sempre começa assim, porque na novela o Batalha até escreveu na matéria do Super Interessante, né? O casamento do Cadinho, né? Com 3 mulheres no final, né? da novela. Então o assunto já está aí, né? Então acho que a gente, como publicitários, a gente pode criar alternativas aí para a gente poder expandir e mostrar uma sociedade mais real, né? Uma coisa que as pessoas já estão vivendo, estão querendo. E é mais atual também. Então, mas escolheu o momento certo, o nicho certo, enfim, tem bastante coisa aí. Legal. Juan, você queria dar um complemento? Eu só queria fazer assim um retorno à provocação, né, que você trouxe na definição, inclusive, dessa categoria. E aí você falou sobre o termo, né, guarda-chuva, que abarca uma diversidade de relacionamentos, né? Eu fiz uma provocação assim no meu último livro que eu escrevi junto com o Andreone Medrado, né, com a autoria. E a gente resolveu sistematizar aquilo que os não monogâmicos, no geral, procuram questionar do discurso monogâmico hegemônico entre nós. Porque, assim, o que essas pessoas estão negando? Primeiro, né, há uma crença, né, generalizada entre essas pessoas de que o amor ele é um produto social. Né? Então, ele não é algo natural, no sentido de que não sofre nenhuma influência, né, do meio social, ele não é produzido culturalmente, ao contrário. Né? Então, na antropologia, na sociologia das emoções, nós pensamos os sentimentos como discurso, né, no sentido de que eles se relacionam politicamente, atravessam e constituem os corpos, por exemplo. Então, quais seriam as características, por exemplo, do amor entre nós e o que os não monogâmicos procuram negar, né? Eu trouxe só umas pequenas provocações aqui para vocês dessas características,
né? E, gente, eu falo assim, que é muito importante a gente levar em conta o seguinte: nós aqui, né, a maioria das pessoas, creio eu, são pessoas intelectualizadas de camadas médias, urbanas, né? Ou seja, que tiveram acesso ao ensino superior. Nós não somos uma porcentagem muito pequena da população, né? Então, assim, se a gente pega representações sociais mais amplas que tratam do amor, a gente vai identificar como que a maioria da população se identifica em termos de se sentir amado e de amar. E aí, quais são essas características, então, entre nós, né? Eu separei algumas, por exemplo. A crença de que só se ama uma pessoa por vez. Quem ama manifesta desejo sexual pela mesma pessoa a vida toda. Logo, quando se ama, não existe atração por outro alguém. O amor se prova mediante a intensidade. Caso esteja abaixo do esperado, desconfia-se de um outro envolvido na relação. Porque tem isso, né? Você começa a relação a 200... Porra, eu te amo, aquela paixão ali, efervescente. E aí, quando isso começa a dar uma diminuída, porra, tem outro. Tá pegando outro na rua. Tem alguma coisa errada, não está me oferecendo aquilo que me oferecia no começo. Então é como se as pessoas não pudessem se transformar no interior do relacionamento e tivessem que manter a mesma performance daquela do início, né? O ciúme é um ato romântico que prova o valor do amor. Então, se você não sente ciúme, você não ama a pessoa. Você tem que sentir ciúme, você tem que demonstrar algum grau de possessividade, algum grau de incômodo para dizer o seguinte: eu te amo. Então, isso informa ou informaria o valor do amor. O amado é a única fonte de interesse, sendo assim, as atividades só têm sentido e encanto se a pessoa amada estiver junto, né? Então, por exemplo, eu cheguei para Rafael e falei: Rafael, vamos tomar uma cervejinha ali depois do evento? Eu preciso trocar uma ideia contigo. Aí, do nada, Rafael aparece de mão dada, né, com a sua parceria. Eu falo: mas, Rafael, eu queria trocar uma ideia contigo. Aí ele fala assim: mas, cara, se eu venho sem ela, ela vai sair sem mim também, com as amigas dela. E isso não é legal. Então, a gente faz coisas indiretas para aprender, né, um ao outro na relação. Porque se eu saio sem meu esposo, né, eu dou condições dele sair também sem mim. Então, lá no Rio, a gente chama isso de Vale Night, né? Os casais aderiram ao Vale Night. Qual é, amor? Olha só, para manter o relacionamento, eu saio um dia, tu sai outro, a gente não conversa sobre o que rolou na noite. E aí o casamento se mantém intacto, né? Por fim, todos devem encontrar em algum momento da vida a pessoa certa. Encontrando-a, sendo amor único, especial e centro da existência, ela é responsável por orientar o sentido da vida do casal em termos de futuros planos e estabilidade, né? E isso é muito significativo, esse último ponto. Se a gente pensa em futuros planos e estabilidade, e o que a gente luta para manter esses planos e estabilidade, que a gente não passa, né? E a gente faz isso, sobretudo, quando vê, né, a iminência de um término, por exemplo, né? A gente não quer desistir daquela relação e a gente se coloca à prova de diversas formas. Aí a tendência é o relacionamento, às vezes, né, se tornar abusivo e tóxico, quando na realidade às vezes não foi, mas aí você insiste tanto naquilo que o término ele acaba sendo algo muito doloroso, né? E as pessoas acabam terminando sem se falar, sem respeito algum, porque acontece alguma atitude, né, desrespeitosa que coloca de fato aquela consideração em prova. E aí o que eu quero chamar a atenção nisso, né? O gênero musical mais tocado nas rádios há uma década, por exemplo, é o sertanejo universitário. Essas características aqui se encontram presentes nesse gênero musical. E a gente analisa, no primeiro capítulo desse livro, as 100 músicas mais tocadas do sertanejo no último ano, né? Quando esses futuros planos de estabilidades nos relacionamentos acabam, o que a gente tem? O que acontece conosco? A gente o quê? E o título do sertanejo que a gente conhece é o quê? É isso. Então, assim, a sofrência é o elemento central, fundamental, que prova o valor do amor, inclusive. Então, a gente tem essa tendência entre nós a alimentar, por exemplo, compulsoriamente, esse estado de sofrimento. Legal, obrigado. Eu queria entender agora a outra parte dessa conversa, que é esse termo que eu não tinha... Até pouco tempo atrás eu não sabia da existência dele, que é a agamia. Eu queria entender da onde que surgiu isso e se é a mesma coisa do estar solteiro. Será que são sinônimos? Queria saber se vocês podem dar um norte assim, para entender por que existe essa denominação de pessoas que talvez não queiram um relacionamento duradouro ou sério, enfim. Então, eu tenho alguns problemas com essa terminologia, né? Inclusive, na época, foi lançada uma matéria, uma reportagem que entrevistaram a Heloísa Buarque de Holanda, né, professora da USP, que, enfim, respeitadíssima na nossa área. Eu tenho um problema porque, quando nós olhamos para as transformações contemporâneas do amor, tá? Se a gente pega, por exemplo, as últimas décadas, o que nós vamos observar? Nós observamos duas gramáticas que coexistem, né? Gramáticas emocionais, eu diria, que seria a ideia de romantismo democrático, de um lado,
e do outro seria a ideia de intimismo terapêutico. O romantismo democrático ele seria justamente esse amor romântico, né, que se popularizou de uma tal forma que possibilita, por exemplo, tanto homens e mulheres, sobretudo, né, uma tendência heteronormativa, né, eu falo propositalmente isso, né, casal heteronormativo, eu, você, 2 filhos e um cachorro, toda essa ideia, você verifica que há uma ideia de democratização, né, no dar e receber afeto. Então, por exemplo, eu posso escolher, você pode escolher, a gente negocia essa escolha em relação ao amor que temos um pelo outro. Já o intimismo terapêutico, que é algo muito presente, ele ocorre porque nós temos uma tendência estrutural de essa literatura de autoajuda cada vez mais se fortalece, se espalha, né, pelo senso comum de maneira geral, ela se mistura com um discurso empresarial, né, e não só, ela se mistura com um discurso, né, que a Eve Luz, que é uma socióloga, e ela tem um livro brilhante, né, que é o Amor nos Tempos do Capitalismo, ela vai dizer que as reivindicações do feminismo liberal, que seria o feminismo hegemônico no contexto ocidental, se entrelaça com esse discurso empresarial, fazendo com que nós tenhamos no interior dos relacionamentos amorosos contemporâneos uma negociação permanente que envolve uma linguagem terapêutica. Então, a terapia seria um fundamento muito, né, evidenciado entre os casais contemporâneos, a questão de negociação, a questão de falar sobre a sexualidade. Então, essas coisas se misturam. Quando a gente pensa a ideia de agamia, seria justamente quando as pessoas procuram, né, sustentar um desejo de estar sozinho. Né, diferente do que seria estar solteiro. Né? Solteiro, você não necessariamente pensa sobre esse desejo, né, mas as pessoas agâmicas seriam aquelas que se comprometeriam, né, com esse desejo de não querer ter filhos, por exemplo, é uma característica, que não querem casar, ou se estiverem em um relacionamento, vão reivindicar isso de um outro lugar. Cada um mora na sua casa, por exemplo. Né? Então, nós temos uma relação, mas nós não moramos juntos, não vivenciamos isso juntos. Então, é, de fato, algo que nós estamos acompanhando. Né? O número de divórcios é alarmante no contexto brasileiro e fora dele, sobretudo com a pandemia, mas, para além disso, você vê essas características contemporâneas dos relacionamentos, né? De não viverem juntos, como, por exemplo, essa premissa tradicional, de não terem filhos, e essas coisas começam a ser repensadas. Então, isso seria uma reivindicação, digamos, reflexiva, né, e desejante das pessoas que se entendem, então, enquanto agâmicas. Só que eu tenho minhas dúvidas porque eu não sei se isso é mais uma questão de antropólogo e sociólogo que olha de fora para esse fenômeno e nomeia, porque eu não vejo ninguém falando, eu sou agâmico. Né? Assim, eu escutei uma vez só, aqui? uma pessoa me falou uma vez que era agâmica, uma só. Legal. No contexto, isso, no contexto das minhas pesquisas nunca apareceu esse termo. Então, não sei se é o campo científico forjando um discurso ou se, de fato, as pessoas se identificam e reivindicam isso. Para mim, o que as pessoas reivindicam é estar solteira. Né? Então, quero estar solteiro, só que de um modo não convencional. Mas, ainda assim, estar solteiro é uma condição monogâmica, tá, gente? É importante dizer que a solteirice ela não existe na não monogamia. Na não monogamia, pensa em estar só, que são coisas diferentes. Por quê? Estar solteiro, quando você pensa em estar solteiro, é o quê? Pegar geral, né? Se envolver sem nenhum grande comprometimento, responsabilidade afetiva com o outro. É você ficar nesse amor-paixão, amor-tesão o tempo todo, né? Fico aqui, fico ali, me apaixono, faço jogos, etc. Então, isso é uma condição determinante para a própria monogamia. Seria um estágio. Né? Estou solteiro, mas sei que em algum momento da vida encontrarei a pessoa certa e estarei com ela. Né? Só que é isso. Hoje em dia a gente vê muito menos as pessoas reivindicando esse lugar. Mas ainda assim, isso está no interior da monogamia. Então eu não chamaria de agamia, eu chamaria de estar solteiro. Perfeito. Ô Marco, eu queria puxar o tema do ciúme, né? Que acho que algumas falas aqui mencionaram esse sentimento, acho que tem muito a ver com o tema dessa mesa. Por que nós, animais sociais, evoluímos com esse sentimento? Né? Por que em algumas pessoas é muito forte, algumas pessoas isso é mais flexível? Da onde que vem a raiz disso? Bom, assim, como toda característica nas populações biológicas, ela vai variar, né? Sempre vai ter variações individuais. Vai ter pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas mais ciumentas e menos ciumentas. E na pesquisa que a gente fez, eu e minha esposa, a professora Yaroslava Valentová, lá do Laboratório de Evolução e Sexualidade da USP, foi orientadora do Andreoni, seu colega coautor, a gente fez uma pesquisa no Brasil, uma das primeiras, né, sobre monogamia, não monogamia e ciúme.
e a gente conseguiu encontrar justamente que as pessoas não monogâmicas, elas já tendem a ter um ciúme muito mais baixo do que as pessoas monogâmicas, né? E elas também já são propensas a um sexo casual, elas já conseguem fazer sexo sem precisar estar apaixonado com alguém, muito mais facilmente. Tudo isso é grau, tá bom? Então, isso pode mostrar para a gente que talvez não monogamia não seja para todo mundo. Talvez seja o importante que a gente está levantando essa bola, para esse nicho social estar bem estabelecido, mas aquelas pessoas que vão ser mais ciumentas, que não vão conseguir fazer sexo casual, elas vão tender a não cair, se enveredar para a não monogamia, provavelmente, né? Então, agora, quando a gente pensa na nossa espécie, quando a gente olha para as outras espécies, o que a gente percebe é o seguinte, que a monogamia social nas espécies, que não tem nada a ver com religião, né? Ela é uma estratégia para você sobreviver a situações de escassez. Sempre que tem escassez, por exemplo, escassez de recursos, é difícil você encontrar recursos sozinho. Então, você com mais uma pessoa você consegue, entende? Quando os indivíduos estão dispersos numa área muito grande, então é difícil de encontrar um parceiro, entendeu? Quando tem muito perigo, muito predador, risco de infanticídio, quando tem risco de infanticídio, risco de roubarem seu parceiro, entende? Então, sempre que tem essas características, a gente vê em diferentes espécies, aves, mamíferos, a gente vê em primatas, a gente vê a evolução da monogamia social. E o ciúme é parte dela, é parte do cuidado de parceiros, né? Porque sempre vai ter parceiros tentando roubar o seu parceiro, então tem toda essa dinâmica, né, de tensão entre indivíduos que não estão pareados, indivíduos já estão pareados. Então, o ciúme ele evolui justamente para proteger a relação. Claro que tem ciúmes muito baixos, tem ciúme muito alto, que chega a ser patológico, né? Então, tem um pessoal na psiquiatria lá na USP que lida com as pessoas que amam demais, que tem ciúme patológico. Então, tem todo esse grau na sociedade. E o que a gente vem vendo é que, conforme a humanidade, a gente já não tem tantos predadores, né? A gente não está mais tão disperso. Agora a gente, né? Vocês viram aí que agora o pessoal está mais encontrando parceiros usando a internet, não mais parentes, amigos, família, né? Então a gente já está todas aquelas condições, né, ancestrais que forjaram o amor, a monogamia social e o ciúme na espécie humana estão se dissolvendo conforme a gente passou de transição demográfica, né? Passou a ter menos filhos, né? As mulheres passaram a votar, poder trabalhar, né? Dirigir, ter sua própria empresa. Toda essa evolução social fez com que a gente não tivesse uma distribuição de recursos maior e que vai diminuindo. E aí, muito bem como ele falou, está caindo casamento, está aumentando o divórcio. Então, eu vejo o futuro da humanidade assim, como indo para uma direção que está longe da escassez. Agora a gente está vivendo um momento de maior abundância em termos de maiores direitos que a gente tem, né? Se for olhar na história da humanidade, né? Maior chance de você encontrar novos parceiros, né? Então, uma abundância de parceiros disponíveis. Entende? Então, a gente está caminhando para uma situação de mais abundância que o contexto ecológico vai contra o contexto que deu origem o ciúme, o amor romântico e todo o contexto da monogamia. Legal, obrigado. Gabriele, uma coisa que eu achei muito legal quando eu vi os seus perfis nas redes sociais é que você fala de não monogamia no contexto familiar. É uma coisa que às vezes a gente fala, né, de relacionamentos ali, a parte mais sexual, a parte mais, enfim. E eu queria entender formação de família num contexto não monogâmico. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência e do que você costuma falar nas redes também, por favor. Bom, vou voltar do que eu tinha falado, né? Eu comecei minha trajetória na não monogamia em 2012, mais ou menos. Já vinha pensando algumas coisas sobre isso. Acho que eu nunca consegui, de fato, ser monogâmica assim da forma que a monogamia esperava, assim, nos meus primeiros relacionamentos ali. Sempre era uma questão confusa para mim.
E aí, lá para 2012, eu comecei a ler mais sobre isso, as poucas coisas que tinha, né, na internet, comecei a ler e tal. E aí, iniciei o relacionamento com o pai da minha filha, né, que a gente se relaciona até hoje. E ele também era uma pessoa que estava nessa perspectiva, assim, né, ambos tínhamos aproximação com o anarquismo, com grupos, pensamento libertário e tal. E aí a gente falou, vamos tentar, né? A gente nunca experimentou em outras relações, vamos tentar nessa, né? E aí começamos. E aí era uma coisa que, assim, ao longo do tempo, algumas amigas falavam, por que você não escreve sobre isso e tal? Faz um canal no YouTube. Aí eu falei, não, gente. Tipo, eu não pesquiso isso, assim. Eu tinha sempre... É a questão do rigor teórico, né? Assim, eu fiz mestrado, assim... A graduação de História já traz um rigor teórico muito grande para a pessoa. Aí eu fiz mestrado em Antropologia. Então, você vai ficando cada vez mais assim, não posso falar se eu não tiver 10 referências bibliográficas para falar que eu estou certa, né? Então, eu falei, não vou fazer, não gosto de vídeo, enfim. Foi passando. E aí, eu não pensava em ter filhos. Acabou rolando, né? E aí, quando eu estava gestando, a minha situação era que eu tinha esse relacionamento com o pai da minha filha e tinha eu tinha uma namorada, né? Há algum tempo ali. E aí, quando eu fiquei grávida, foi muito bomba, assim, para mim, né? Porque aquilo de repente desafiou, né, assim, a minha identidade enquanto bissexual, enquanto não monogâmica, tudo que eu estava construindo ali, né, como eu, de repente a gestação parece que não tinha nada a ver com aquilo, né? Eu me olhava assim, não, mas como é que vai ser o meu futuro dentro disso tudo que eu estou querendo construir politicamente? Porque acho que essa sempre foi uma questão para mim. A não monogamia é uma construção política na minha vida, né? Ela não é simplesmente uma escolha por um modelo relacional, né? Ela é uma escolha política. Então, eu estava construindo toda aquela escolha política e, de repente, uma criança, né? Como é que uma criança ia estar no meio dessa construção política que eu não conhecia ninguém que tivesse vivendo, né, não monogamia com filhos. E aí, enfim, eu comecei a escrever porque eu pensei, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso colocar essas questões para fora, sei lá se alguém vai querer me ler, mas vamos lá, né? E abri meu Medium lá e comecei a escrever. E aí, por conta de começar a escrever sobre isso, eu fui conhecendo outras mães, outras famílias, né, outros arranjos ali que estavam acontecendo com crianças pequenas, crianças maiores, adolescentes e tal, gente que já tinha passado pelas mesmas questões que eu. E aí, enfim, fui escrevendo sobre isso, fui ficando cada vez mais interessada mesmo, assim, em entender como é que as pessoas estavam vivendo, né, assim, e tentando pegar ali alguma coisa para eu saber como é que eu ia também construir isso dentro das minhas próprias relações. E aí a gente foi fazendo grupos de mulheres e tal para falar sobre isso, né? E aí eu fui entendendo assim que, bom, a minha filha, ela tem 5 anos agora, né? Eu fui entendendo que, para fazer essas coisas funcionarem, eu sou a mãe dela, essa sou eu, né? Então eu vou... para as crianças é muito mais fácil entender, na verdade, as coisas. A gente é que fica, né, noiando, assim, criando várias questões na cabeça, mas as crianças, o sentimento delas é muito genuíno, assim, por tudo, é muito, né, assim, é muito inocente, assim, né? Então, no geral, assim, algumas dificuldades que eu achei que eu ia ter, na verdade, não existem. Na verdade, é só a construção política que eu tenho como não monogâmica, é a mesma construção política que eu tenho como uma mulher bissexual, que é a mesma construção política que eu tenho como mãe, né? Tudo faz parte dessa mesma coisa. E aí, eu acho, hoje em dia a gente tem eu criei, né, comecei a fazer umas rodas de conversa, grupos de encontro, assim, né, em Natal, sobre não monogamia, porque eu estava cansada de ficar falando com as pessoas na internet só. Falei, vou ver aqui, vamos juntar aqui uma galera, vamos ver se aparece uma galera, né? E assim, já faz 2 anos que a gente montou o grupo. Hoje em dia a gente tem mais ou menos umas 60 pessoas. E a gente faz vários tipos de eventos, assim, né, coisas mais de sociabilidade, grupos de leitura, debates e tal. E a gente tem muitas mães no grupo. Eu tenho 37, né? Tem algumas mais novas, algumas mais velhas. E o que a gente conversa mais é sobre a questão, assim, como a gente vai construir a nossa não monogamia da forma que a gente acredita, essa construção política.
como uma rede, né? Porque se a mãe que está dentro da monogamia ela já tem problemas e de construção de rede, ela já tem problema de sobrecarga com essa criança, a gente está tentando fazer isso dentro da não monogamia e criar essa rede que não seja não só uma rede de afetos nossa, mas uma rede de apoio para a criança, uma rede de afeto da criança, né? Eu acho que para as mães e pais e pessoas que convivem com criança, o grande desafio da não monogamia não é ciúme. Quando o povo vem com um papo de ciúme, eu falo, ai, gente, sabe, 2024, vamos lá, já foi. Eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada com o que eu vou fazer com a minha filha, eu estou preocupada quem é que está disposto a cuidar, quem é que eu vou sentir que a pessoa está afim, está responsável por aquilo, né? E isso a gente precisa também tirar da ideia de que só precisa ser as pessoas que a gente está transando. Né? Assim, a nossa rede de afetos, elas são os nossos amigos. E aí eu tenho assim, eu tenho conseguido construir mais agora que ela está crescendo um pouquinho, né? Tipo, mais do que quando ela era menorzinha, que ela vai construindo as relações dela. Então ela sabe quem são as minhas amigas e amigos que ela quer se relacionar também, e que aí eu consigo entender que é uma confiança para deixar que a pessoa cuide e para ela estabelecer a autonomia dela também, de construir a relação com aquelas pessoas, independente de mim. Claro que eu estou ali, né, sempre observando. Mas eu acho que a grande questão de você ter filhos, né, e pensar na monogamia é pensar que, do mesmo jeito que você está construindo, você está sempre lutando pela sua autonomia, é construir a autonomia da criança também, né? É dar ferramentas para ela construir essa autonomia dela, as relações dela, e responsabilizar as pessoas para entenderem que ali existe uma criança e que todo mundo vai ter que cuidar, né? Se elas estão se relacionando comigo, elas estão se relacionando com a criança também. Então, assim, são muitos desafios, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa bonita assim, né, que acontece. Então, juro que eu vou terminar. Vou dar só um exemplo. Às vezes minha filha vai desenhar, né? Vai fazer assim. Às vezes ela desenha, tipo, a mamãe, o papai, o vovô e não sei quem, a família, né? Mais que a gente entende como família. Mas às vezes ela vai e desenha a mamãe, a tia Paula, o tio Mateus, o tio não sei o quê. E do mesmo jeito que ela desenha a família, ela desenha os amigos também, sabe? Então eu acho que é por aí, assim, né? Ela já resolveu o problema, né? Já ela tá, anos-luz. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para o Danilo. Acho que pelo nosso tempo vai ser a última, então a gente pode rodar essa pergunta também, que é sobre o papel da mídia nessa conversa, né? Você comentou um pouquinho antes, eu queria saber a sua opinião sobre como é que o mercado está reagindo a essas novas formas de relacionamento, ou se não está reagindo. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Boa. Primeiro, eu acho que o mercado está perdendo, né? Pensa você vender um produto no Dia dos Namorados e vender 5 para a mesma pessoa. Estão moscando aí. Se quer ver por um viés capitalista, gente, tem gente moscando aí. Se você quiser olhar só para esse lado. Mas eu acho que, tirando brincadeira à parte, mas eu acho que ficaria legal mesmo uma campanha dessa. Dia dos Namorados poliamoroso. Gente, aí, ó a ideia aí. Eu acho que tem uma questão. A gente na propaganda e na mídia, mais na propaganda, tá? Porque acho que a mídia está um pouquinho mais evoluída quando se fala da mídia de entretenimento. Mas eu acho que na propaganda a gente ainda está, em questões identitárias, partindo muito para o individual ainda. Porque a gente ainda está recuperando muita coisa errada que a gente fez, teve muito machismo, então tem muita coisa ainda sendo olhado para a pauta individual, e a gente ainda está nesse lugar. Né? A pauta de relacionamento ela é uma pauta muito mais complexa, né? Então, enquanto a gente ainda está se entendendo como seres e que a minha identidade importa, é propaganda aos poucos, eu acho bem aos poucos, tá? Eu acho que a gente deu uma regredida, muita gente acha que evoluiu, eu não acho que a gente evoluiu, eu acho que a gente trouxe mais pautas identitárias individuais para algum protagonismo, mas ainda não é uma massa que envolva um novo pensamento sobre comportamento que reflita a sociedade que a gente está vivendo. Então, acho que a gente já está nessa pauta. Mas eu adorei que você trouxe a rede de afeto. Eu acho que a rede de afeto é um grande caminho que a propaganda pode colocar, porque a hora que você olha para os seus amigos, a gente é muito comum hoje, a gente ver onde que a gente evoluiu, né? A hora que você fala, essa é minha família, né? A minha família, meus amigos são minha família, é a família que você escolhe, né? É muito recente esse negócio da gente falar a família que eu escolhi.
né? Porque tem um termo em inglês que é love marriage, baby carriage, né? Que é essa formação super binária e monogâmica de relacionamento, que já caiu por terra porque aquela família que a gente lembra, ela já não faz mais sentido, porque a gente descobriu que dentro da família tem pessoas legais, tem pessoas não legais. Você pode ter uma família que tem pessoas que não necessariamente gostam de você porque é só por causa da família. A família, há um tempo atrás, até os anos 70, ela era inquestionável. Ela era completamente inquestionável na propaganda. A família é uma entidade e você é obrigado a amar porque é a tua família. Hoje a gente já vê propagandas onde a mãe discute com o filho, onde você vê problemas. Então, mas a gente ainda está nessa pauta... Aquela família de propaganda de margarina. Propaganda né? de margarina, né? Que ainda tem, né? Tem. Mas acho que a gente ainda, agora, a gente pode evoluir. Como eu falei, é importante para a propaganda mostrar novos sistemas, né? Mostrar outras possibilidades. E eu acho que tem uma porta de entrada aí para a gente, eu vou acabar porque o tempo vai acabar, mas acho que a gente tem uma porta aí de possibilidades, que é o humor. O brasileiro sabe usar muito bem o humor, e o humor é uma boa porta de entrada para o assunto não ficar denso, porque obviamente, a gente está vendo, a gente está numa onda conservadora global, não é só o Brasil, né? Então tem um conservadorismo tomando conta, as marcas estão com medo, né? Isso aqui o país está dividido, então não vou entrar em polêmica. Aí eu sempre pergunto, o que é polêmica, né? E aí as perguntas são as mais variadas do mundo, assim, né? Aí de vez em quando eu devolvo para o cliente, falo, mas você tem 5 agências, por que você não tem só agente? Passa tudo para cá, né? E aí, enfim, mas eu acho que tem uma porta que é o humor, né? Você mesmo colocou, né? As novelas, elas usam muito humor para falar desse assunto. E o humor é uma coisa aceitável do brasileiro, e talvez seja uma coisa bacana. E aí, só citar uma campanha que tempo esgotado, fica piscando aí na nossa cara. Mas tipo o discurso do Oscar, vai começar a baixar o microfone. Começa a subir a orquestra, né? Mas acho só uma campanha que eu queria citar, que é uma campanha da Jung von Matt, que é uma agência alemã super criativa, que eles criaram o carro poliamoroso. E o contexto do carro poliamoroso você não precisa ter mais a relação dos seus pais, que tinham só um carro. Você pode ter um carro por dia, você pode variar de carro, você pode contratar gente. Então, assim, são formas que você, sim, levanta o assunto, né? Mas umas formas que são palatáveis para se falar hoje, né? Obviamente, você tem propaganda de nicho, moda e beleza, eles conseguem falar mais de um jeito mais à frente disso, né? Conseguem tomar à frente disso, porque são mercados que estão habituados a falar de pautas sociais um pouquinho mais evoluídas. Mas na hora que a gente está falando para campanha de massa, eu acho que tem possibilidades de a gente começar a pipocar novos pensamentos aí para a gente poder evoluir também, né? E não ficar para trás. Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Valeu. O tempo é muito curto para a gente, né, poderia ficar muito mais tempo aqui falando. Só queria, rapidinho, cada um falasse, talvez, como encontrar nas redes ou algum lugar onde vocês publicam textos, porque, enfim, para essa conversa continuar, né? Então, puder fazer uma rodada aí de onde achar. Bem, gente, olha, vai ter o lançamento, né, do livro. O livro está à venda pela Martins Fontes, então, assim, quem quiser adquirir o exemplar autografado, esse é o momento, tá? Eu acho que vai ser, eu não sei muito bem onde é, sei que tá Martins Fontes que falaram. Então, assim, compra lá, né? Eu vou para lá autografar, então a gente pode tirar uma foto juntos também. Meu Instagram é @JuanFernandes, RHUANN Fernandes. Então vocês podem seguir lá o trabalho que eu sigo de volta, tá? Lá eu compartilho os meus artigos, né, livros, enfim, disponibilizo os textos. E é uma rede que eu utilizo como divulgação científica, eu diria. E aí a gente pode, em torno disso, trocar algumas ideias. Bom, vocês podem me achar no Twitter, né, Marco Varela. Podem me achar no Instagram também. E tem o nosso laboratório lá na Psicologia Experimental da USP, Laboratório de Sexualidade e Evolução e Comportamento. Então, a gente tem várias pesquisas científicas, a gente sempre precisa de participantes para passar questionários e divulgar. Então, a gente precisa de muita ajuda aí para coletar esses dados, para a gente estudar toda a diversidade psicológica e sexual da espécie humana. A gente precisa muito. Um pouquinho complicado só. Bom, o meu Instagram pessoal é Gabs Dalmolin, igual vocês podem ver aí na programação.
Dalmolin. Aí eu tenho a página no Instagram, que ela, na verdade, leva para o Medium, né, que é a Casa Não Mono. Casa Não Mono. Casa Não Mono. Tem o Instagram, e aí do Instagram, no link na bio, tem o link do Medium para ter os textos lá. E no meu Medium pessoal, né, Gabriele Dalmolin, no Medium, tem uns textos de antes da Casa Não Mono, que eu escrevia para a Sororidade Não Mono, depois outras coisas e tal. Então tem tudo lá no meu Medium. Mas no meu Instagram pessoal, no link na bio, tem esse link também, que tem todos os meus textos. E a gente também tem a página Não Mono Natal, que é onde a gente faz as divulgações dos eventos que a gente faz lá também. E é isso. Bom, o meu clássico, né? Pro estádio, né? Você pode achar lá no LinkedIn, no Instagram, acho que... E por aí. Mas eu prefiro sempre... As minhas redes são um pouquinho mais fechadas, porque às vezes eu fico muito overloaded de pensar em muita coisa. Então, me procurem, gente. Tô por aí, é fácil de achar. E eu prefiro pessoalmente. Tá? A gente vindo para cá, todo mundo te cumprimentou, dando tapinha nas costas, então vai ser bem amigável. Gente, obrigado mais uma vez pelo papo e obrigado pela presença de todos. Obrigada, gente.